Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. Olá, queridos, esse é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel. Eu sou o pastor Arildo Silva e mais uma vez, como sempre, com muita alegria, com muito prazer, eu estou aqui juntamente com todos vocês para que nós possamos aprender um pouco a respeito da Palavra de Deus e verdadeiramente nós venhamos praticar esta palavra, porque a obediência é algo que nos leva a triunfar diante de tudo aquilo que nós geramos grandes expectativas. E essas expectativas, quando elas não são alcançadas, normalmente elas geram grandes frustrações em nossas vidas. E como ser humano, nós precisamos estar em dia com as nossas emoções, com as nossas motivações. E nada disso nós temos a capacidade de mantermos de pé ou firme se nós não estivermos bem. E nós, como seres humanos, nós precisamos a cada dia nos moldar ou nos adequarmos segundo as realidades que nós somos obrigados a viver. Como, por exemplo, tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm alegria. Tem pessoas que vivem com dificuldade, mas são pessoas felizes, porque tem uma família equilibrada, porque tem um emprego que, apesar de ter uma pequena renda, mas traz naquele momento o sustento para a sua família. E com isso essas pessoas, elas vão se adequando às suas realidades e elas não sofrem muito. As pessoas dizem muito, e é uma frase muito antiga, um ditado popular, que dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro, ele resolve muitas coisas em nossas vidas e simplesmente ele vai eliminando algumas coisas que podem produzir prejuízos na nossa caminhada como ser humano. Ele não produz felicidade, mas ele simplesmente elimina de nossas vidas algumas necessidades, como por exemplo, quem tem dinheiro pode ter um bom plano de saúde, pode ter um carro na sua garagem para que possa usar no momento de maior necessidade, como por exemplo, ter que ir para o hospital à meia-noite ou pela madrugada, coisa que outras pessoas não têm. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns personagens que foram e que se tornaram pessoas ricas ao longo da sua história, porque simplesmente se mantiveram diante do projeto de Deus. E isso faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Pode prestar atenção que as pessoas que mais reclamam da vida, as pessoas que mais murmuram da vida, são aqueles que não fazem nada para mudar. Se não fazem nada para mudar, essas mesmas pessoas, elas não têm o direito de reivindicarem nada de Deus. É diferente daqueles que obedecem à palavra de Deus, daqueles que permanecem na direção de Deus, aqueles que cumprem à risca o que Deus determina para as suas vidas. E falando de mudança, eu não tenho como deixar de falar de Abraão. A Bíblia vai dizer, no capítulo 12 do livro do Gênesis, que Deus chega para Abraão e diz: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele não dá o endereço para Abraão. Abraão não tem nenhum tipo de bússola para determinar aonde ele fosse. Deus não diz para onde ele iria, mas simplesmente diz que ele vá para uma terra que ele mostraria. Só que até o momento, Abraão não tinha noção aonde ele iria, aonde ele iria permanecer ou aonde ele passaria. Mas diante do que Deus ordenou para Abraão, veio uma promessa, que ele se tornaria
pai de uma grande nação. Mas para ele se tornar pai de uma grande nação, no mínimo ele teria que ter vários filhos para que essa descendência prolongasse na face da terra. E quando a gente começa a discorrer a respeito da história de Abrão, nós chegamos ao conhecimento que a sua esposa, por nome de Sarai, que depois se torna Sara e Abrão se torna Abraão, era uma mulher estéril. E os dois já eram avançados em idade. E até o momento, nada de filhos. É simplesmente quando Sara, já com o nome transformado, o tempo passando, Abraão na idade avançada, porque quando ele sai da sua terra, que é a terra de Ur dos Caldeus, a Bíblia vai dizer que ele já tinha 75 anos. Ele já era um homem maduro, já era um homem experiente. E o tempo foi passando, e naquele momento ele não tinha filhos. Mas existia uma promessa. Aqui fica o despertamento para todo ser humano, ou para todos aqueles que vivem e acreditam nessa palavra. A promessa de Deus, ela é diferente da promessa dos homens. Muitas e muitas vezes, as promessas dos homens falham, mas a promessa de Deus, ela permanece de pé. Ela não caduca. O que nós precisamos entender é que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. E quando nós entendemos essa verdade, nós nos adaptamos a essa verdade e vivemos de uma forma mais tranquila. Mas até o momento, Abraão, ele não tinha filhos. Ele vai dizer no capítulo 18, quando naquele momento ele se encontra em um momento totalmente desmotivado, e ele vai dizer: Senhor, o meu herdeiro será Eliezer, que era o seu servo mais antigo, que sai juntamente com ele da terra de Ur dos Caldeus. E naquele momento, Deus envia anjos à tenda de Abraão. A Bíblia vai dizer que ao meio-dia, quando o sol era escaldante, ele sai à porta da tenda. E quando ele sai à porta da tenda, os anjos que estavam ali representando Deus, ou na personificação de Deus, disseram para Abraão: o teu servo não será Eliezer, mas a semente que brotará de ti. Isso significa dizer que apesar da idade de Sara, apesar da idade de Abraão, Deus ia cumprir a promessa. Quando os anjos falam essa verdade para Abraão, a Bíblia vai dizer que Sara, que estava dentro da tenda, ela riu. Os anjos mandaram chamar Sara e perguntaram: por que você riu? E naquele momento ela vai dizer: eu não ri, mas ela riu da promessa, porque simplesmente ela olha para si, e a Bíblia vai dizer que já era passado os costumes das mulheres. Ou seja, Sara não tinha mais capacidade de gerar. E quantas vezes nós olhamos para nós e simplesmente nos classificamos como pessoas impotentes diante de realidades que nós estamos vivendo. E esquecemos que quem fez a promessa para nós não foram os homens, mas foi o próprio Deus. E se foi o próprio Deus, nós precisamos acreditar, nós precisamos vivenciar essa promessa para que nós venhamos alcançar. Eu tenho o costume sempre de falar na igreja que pessoas que querem milagre têm que continuar acreditando em milagre, têm que continuar vivendo este milagre, porque não adianta você desejar um grande milagre ou um milagre na sua vida se você não tem fé suficiente para esperar o tempo de Deus, para acreditar em Deus, para simplesmente permitir que Deus faça segundo o seu querer e a sua vontade. Por que houve essa grande demora? Se a promessa de Deus era que Abraão se tornaria, como se tornou lá na frente, o pai de uma grande nação,
o pai de multidões. Justamente porque na trajetória de Abraão, ele passaria por vários lugares. Ele passaria por várias cidades pagãs. E aonde ele passou, Abraão era uma referência de Deus. E essa referência de Deus vinha através da fé. É tanto que a Bíblia vai dizer que quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, no capítulo 13, já que nós falamos do capítulo 12, a Bíblia vai dizer que existia uma grande fome na terra. E a primeira terra que Abraão para é simplesmente no Egito. E o Egito era a maior potência em termos de nação na face da terra. Era uma nação rica, era uma nação poderosa, mas era uma nação pagã. Isso significa dizer que Abraão não poderia permanecer lá, para que as pessoas que estavam com Abraão não se corrompessem com as tradições e os costumes do Egito. Ele continua a trajetória, ele passa por Betel, e ele vai passando por nação e nação. Só que diante dessa trajetória, ele também enfrenta algumas guerras, ele enfrenta algumas dificuldades, poços que ele cava vai secando, ele tem que cavar novos poços. Mas o sucesso de Abraão é porque durante toda essa trajetória, ele simplesmente não parou de fazer algo que nós, que somos servos, que conhecemos a Deus, também não temos o direito de parar, que é simplesmente de mantermos a comunhão com Deus. E qual era a forma que Abraão usava para manter essa comunhão com Deus? A Bíblia vai dizer que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar. Altar simboliza o lugar de adoração, lugar de compromisso, lugar de reverência. E ali ele adorava a Deus. Foi quando Deus percebe a tristeza do coração de Abraão e envia os anjos, como eu já citei no capítulo 18. E quando os anjos estão ali, a promessa foi que de 1 ano eles voltariam e ali Sara abraçaria um filho. E foi justamente quando nasce o filho Isaque. Quando nasce Isaque, começa-se um novo tempo, uma nova trajetória na vida de Abraão. E neste momento, Abraão começa a se deleitar com o menino. Ele começa a crescer. Ele começa a dar alegria para o pai. O pai fica encantado com o filho que nasce, que era Isaque. Quando este menino nasce, Abraão ele dá uma certa parada na sua vida espiritual. E esse é o erro que muitas pessoas cometem, mesmo estando dentro da igreja. Às vezes Deus abençoa, Deus abre uma porta, Deus envia o esposo, Deus envia a esposa, Deus dá filhos, Deus dá prosperidade. E ao invés de nós demonstrarmos gratidão a Deus, simplesmente nós nos ausentamos da igreja, automaticamente também da própria presença de Deus, e começamos a desfrutar de tudo que Deus deu para nós. Abraão foi mais ou menos dessa forma que ele age diante de Deus. Foi quando Deus chega novamente para Abraão e diz: Abraão, me dá o teu único filho, a quem tu amas, em sacrifício. Agora você imagine, Deus faz uma promessa, demora-se para cumprir, a promessa se cumpre. Quando a promessa se cumpre, Deus chega para Abraão e pede o seu único filho. Como é que não fica o coração de Abraão? Como não fica o coração de um pai ou de uma mãe se acontecesse da mesma forma que aconteceu com Abraão? Será que nós teríamos a capacidade de devolver para Deus
tudo aquilo que Deus tem nos dado? Ou nós simplesmente iríamos nos fazer de ouvido de mercadores? Mas a Bíblia vai dizer que Abraão pega o menino, aborda os animais, chama o seu servo Eliezer e eles decidem ir para o monte fazer um sacrifício. Naquele momento o menino pergunta aonde eles vão. E Abraão diz: nós iremos adorar o Senhor e voltaremos. Olhe a forma como Abraão coloca a situação para o menino. Nós iremos adorar ao Senhor e voltaremos. Isso significa dizer que a confiança dele em Deus permanecia, que o pior não iria acontecer. Mas ele sabia que ele iria sacrificar o seu próprio filho. Ele chega no monte, ele sobe no monte, ele forma ali todo o holocausto, e naquele momento Isaac pergunta: pai, está feito o holocausto, mas cadê o cordeiro? A palavra de Abraão foi: Deus proverá. Ele pega aquele menino, ele deita sobre o holocausto, ele vai sacrificar o seu próprio filho. E quando ele vai sacrificar o seu próprio filho, quando ele levanta o cutelo, que era a faca da época, para sacrificar o menino, a Bíblia vai dizer que o anjo grita, brada do céu e diz: Abraão, não toques no menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus. Mais uma vez, Deus estava provando a fé de Abraão. Nós nunca iremos dizer que temos fé se nós não aceitarmos a maneira como Deus trabalha. Se nós duvidamos daquilo que Deus tem traçado para nossas vidas. Se nós não queremos aceitar o que Deus preparou para cada um de nós. Naquele momento, ele toma o menino em seus braços e eles voltam para casa. Por quê? Porque a promessa de Deus era que ele seria o pai de uma grande nação. Ele seria pai de multidões. Abraão morre. Isaac dá continuidade à história de Abraão. E até hoje, nós nos alimentamos através da história de Abraão. Enchemos os nossos corações de esperança. E este homem foi tido como o patriarca da fé. E diante do que Deus fez na sua vida, ele não se corrompe, ele não peca, mas ele continua lúcido diante do que Deus planejou para a sua vida. Que nós possamos pegar esse exemplo para nós e vivermos de uma forma digna, de uma forma íntegra, para que Deus possa cumprir as suas promessas em nossas vidas. Gostaria de orar pela sua vida. Vamos agradecer o Senhor neste momento, dizendo sempre que esse é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, situado na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. Mas vamos orar ao Senhor neste momento e agradecer. Pai Santo, Pai querido, diante da Tua presença, te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem produzido em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as promessas que o Senhor tem feito a nós. Mas o principal nós já temos, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Nos abençoa, nos fortalece em Ti e que nós possamos continuar glorificando o Teu nome na face da terra, independente das circunstâncias. Porque o que nós queremos é Te louvar e Te adorar, e exaltar o Teu santo nome na terra, para que todos Te reconheçam como nós Te conhecemos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Mais uma vez, esse é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel. Eu sou o pastor Rildo Silva. Que Deus abençoe a você poderosamente, em nome de Jesus. Palavra, cura e libertação na Comunidade Evangélica Emanuel. Nessa noite Deus vai visitar, nessa noite Deus vai te tocar, nessa noite Deus vai simplesmente responder. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivina Medeiros. Uma grande concentração de fé e milagres na Comunidade Evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros.
é forte, Brasil!